Zoonoses são doenças infecto-contagiosas que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos e dos seres humanos para os animais. Os animais doentes podem transmitir zoonoses às pessoas de forma direta ou indireta. Algumas formas de contágio são por meio das mordeduras, arranhaduras ou pelo contato com os fluidos corporais de animais doentes, como saliva e urina, por exemplo. Tendo os fungos como agente, a esporotricose e as dermatofitoses são exemplos de zoonoses que afetam tanto animais como seres humanos. A esporotricose é transmitida principalmente por meio de arranhadura de felinos e causa lesões na pele que demoram a cicatrizar. Para evitar que os animais fiquem doentes e proteger também a saúde da família, é necessário manter os animais domiciliados, longe de contato com o solo contaminado e de outros felinos que tenham a doença. O vírus da raiva, por exemplo, é transmitido entre mamíferos por meio do contato com a saliva do animal infectado. Isso pode ocorrer em casos de agressões de morcegos, arranhaduras ou mordeduras de felinos. Ou, como ocorre em 95% dos casos em humanos, pela mordeduras de cães que foram infectados após o contato com outros animais doentes. A raiva é uma doença que mata quase 60 mil pessoas todos os anos. E a melhor forma de quebrar o ciclo de transmissão desta doença em humanos é promovendo a vacinação periódica dos animais, sempre realizada sob a supervisão de um médico veterinário. Também é importante atentar para a presença de morcegos e acionar a vigilância em saúde quando houver suspeita de animais infectados na região. As zoonoses também são transmitidas pelo consumo de produtos de origem animal contaminados. A cisticercose, por exemplo, é causada por um parasita que infecta suínos e afeta principalmente comunidades rurais. O consumo de alimentos contaminados também pode levar a outras doenças, como a toxoplasmose, a salmonelose, a cisticercose e a clostridiose. Essas doenças podem ser evitadas com o consumo de alimentos de procedência confiável, que tenham sido inspecionados por médicos veterinários, armazenados na temperatura e pelo prazo corretos, e preparados em condições adequadas. Outras zoonoses têm origem na picada de vetores, que podem infectar animais e humanos. Esse é o caso da febre amarela, que também afeta os macacos, e da febre maculosa, cujo agente é transmitido pelo carrapato a espécies urbanas e silvestres. Mais um exemplo de zoonose transmitida por vetores é a leishmaniose visceral, que tem no cão o seu principal reservatório urbano. O protozoário que causa a doença é transmitido ao mosquito palha, que, por sua vez, pica o humano e o infecta com o parasita. Em caso de infecção pelo parasita Leishmania, o cão deverá receber acompanhamento veterinário por toda a vida, para certificar que ele não representa uma ameaça a outros animais e a seres humanos. Por isso, é necessário tomar medidas de prevenção, protegendo cães com vacinas e repelentes. É dever da população combater a leishmaniose e outras zoonoses transmitidas por vetores, evitando o contato dos animais com os vetores que transmitem doenças e também eliminando focos que permitam a reprodução desses, como reservatórios de água, o acúmulo de entulho e o acondicionamento impróprio de lixo e matéria orgânica. Como os animais também são vítimas das zoonoses, quem convive com eles tem um papel ainda mais importante no trabalho para reduzir as chances de infecção. As visitas periódicas ao médico veterinário são fundamentais. Por isso, é fundamental a educação em saúde como uma das principais medidas para assegurar a saúde do ambiente, de animais e de seres humanos. Um exemplo é o trabalho dos médicos veterinários que fazem parte dos núcleos de apoio à saúde da família e como agentes em defesa da saúde pública. A medicina veterinária tem um papel importante em todas essas ações e, em conjunto com outras profissões, atua para a promoção da saúde. As principais zoonoses, que são as doenças transmitidas dos animais para o ser humano, acho que a gente pode enumerar como as parasitoses, os vermes intestinais, os parasitas cutâneos, como pulga, carrapato e sarna, toxoplasmose, leishmaniose, leptospirose, bicho geográfico, que também é um parasita externo, mononucleose, transmitida pelo pombo, algumas doenças fúngicas, como as dermatofitoses,
que são os fungos de pele, ou esporotricose, que é um fungo linfático e que pode se alastrar pela pele, que também é transmitida pelo animal. Um gato infectado pode transmitir para o ser humano. Começando com a leptospirose, uma doença transmitida pelo rato. Ela é muito comum em áreas de alagamento, quando a gente tem enchentes, coisas assim, as pessoas se contaminarem com essa água contaminada. Infelizmente, o cão também pode ser passível de contaminação, principalmente naqueles cães que moram em pátio. As pessoas acabam deixando a ração à disposição do cachorro durante o dia, o rato sente o cheiro da comida, vai lá, se alimenta da ração, ao se alimentar da ração, ele já urina na ração. E o cão, sem vacina, acaba se contaminando. Ao dono vai limpar o xixi do cachorro, vai ter o contato com esse cachorro, ele vai se contaminar com a leptospirose. Em períodos de enchente, então nós temos aquela água parada, principalmente os trabalhadores que recolhem lixo, certo? Eles entram em contato com esses depósitos de água e nisso pode ter urina de rato também. Então se cortam pegando lixo e através desses ferimentos, que acontece? A mucosa perde sua integridade, esses materiais contaminados fazem com que a bactéria, uma espiroqueta, a leptospira, causador da leptospirose, entre em contato com a nossa circulação e cause a doença. Essa doença é uma doença aguda e que geralmente causa problemas a nível hepático, a nível de coagulação e outros sistemas do organismo. Uma doença aguda e grave que pode levar ao óbito. Então, nos animais sinantrópicos, a gente encontra muito a questão do quê? Do rato, das pombas, dos morcegos, de mosquitos, moscas. Com relação às infestações, que é o mais comum, que é o mais problemático, digamos assim, que a gente percebe, que geralmente é infestação de rato, infestação de pombos, enfim, e mosquitos, enfim, geralmente eles estão ligados com questão de abrigo, acesso, alimentos e água. Então, esses animais aí, por que eles vivem próximos da onde a gente vive? Porque a gente gera esses benefícios para eles, né? Por exemplo, morcegos. Muitas vezes eles se abrigam num forro de um telhado de uma casa, numa fenda de dilatação de um prédio, numa caixa de persiana de prédios, de apartamentos. Por quê? Porque ali é o abrigo, nós criamos, né, seres humanos, criamos a nossa residência e de uma forma ele consegue se abrigar também. E ele tem um abrigo ali. Alimento, ele sai, no nosso meio urbano, a gente tem muita luz, muita iluminação que atrai outros insetos, baratas, mariposas, enfim, e muitos desses morcegos se alimentam de insetos, então eles conseguem o alimento próximo de onde ele se abriga. E muitas vezes ele não tem o predador deles, então ele vai sobrevivendo ali. Questão de pombas, por exemplo, também nessas questões, ela consegue o abrigo em beiral de casas, de prédios, em vãos onde iriam instalar ar-condicionado, fendas em prédios, floreiras que não são mais utilizadas, enfim. Então ali eles conseguem utilizar aquelas áreas, fazer seus ninhos, né? E na região próxima eles acabam se alimentando de quê? De restos, geralmente sementes e grãos, ou também de restos de farelo, de pão, de biscoito, que às vezes as pessoas dão de propósito, né? Inclusive muitas pessoas compram farelo, compram milho e dão para esses animais. Então esses animais encontram o abrigo, encontram o alimento, encontram água, chove seguidamente, então a água é difícil tu eliminar a água, então ele encontra essas três questões e ter o acesso, ela vai ficando por ali e vai morando junto conosco, né? Próximo de onde a gente mora, né? Então, hoje em dia a gente se depara com animais na praça, animais na nossa janela, principalmente, né, aves, pombos, e a gente tem que ter um cuidado, sim. Por quê? Porque as fezes, elas ficam no solo e elas ficam em forma de pó. E nós, aspirando elas ou colocando alguma folha, ou algum objeto do chão na boca, palito, essas coisas, nós podemos inocular o fungo para dentro do nosso organismo. A histoplasmose, ela é uma doença que principalmente as lesões são lesões cutâneas inicialmente. E
podem passar desapercebida, né? São lesões ulcerosas na pele que às vezes por achar que é um ferimento comum, nós não vamos procurar ajuda médica. Depois da pele, ela pode evoluir para lesões pulmonares, lesões em cordas vocais, lesões em fígado e acarretar vários problemas. Como elas são consideradas exóticas, ou seja, elas não são nativas, não são animais silvestres nativos do Brasil, vieram da Europa, ela é passível de ser controlada através de retirada e eliminação. Existe uma autorização do IBAMA, dentro da legislação ela existe uma falha, uns alegam que pode, uns alegam que não pode, então ainda ela fica um pouquinho tênue esse limite, mas a princípio não há uma proibição. Existe um levantamento de estudo para ver se seria viável ou não essa eliminação, né? Mas frisando de novo, importante que além dessa remoção desses animais, ou mesmo a eliminação, tem que se retirar os fatores ambientais, que a gente chama, para não haver novamente uma reinfestação, né? Toxoplasmose todo mundo conhece como a preocupação das grávidas em geral. E eu mesmo, com 2 gestações, eu sou soro negativo para toxoplasma. As 2 gestações foram monitoradas, tenho controle direto com felinos e sou soro negativo. Tá? Então, desmistificar um pouco essa situação, toxoplasmose pega através do gato. O gato é tão vítima como a mulher nessa situação. Então, a toxoplasmose, a gente pode pegar através da ingesta por verdura mal lavada, por carne mal passada, ou ao manipular fezes de gatos positivos. Então, haveria uma necessidade de uma falta de cuidado higiênico muito grande para que a gente pegasse do gato e não dessas outras 2 formas de adquirir a doença. Eu faço parte de uma família que é adoradora de gatos, já desde 3 gerações. E aí eu tenho gatos já há 8 anos, hoje são 3. Temos o Zig, que é um persa e de raça específica, que acaba sendo mais um objeto de decoração, que não é um gato que interage tanto com a gente. E aí, depois dele, eu busquei outros 2 que são de rua, que daí sim são os divertidos, os vira-latas, os sem raça definida. E a nossa maior admiração pelos gatos é justamente em função do histórico com relação à saúde e à convivência com o ser humano, porque o gato foi o primeiro animal domesticado na história da humanidade, justamente em função do advento da agricultura, que daí, como o gato era predador de roedores, de ratos, quando começou a armazenagem de grãos, aí a população humana passou a trocar favores com os gatos e tê-los em casa, para que eles pudessem justamente comer os roedores e evitar pragas nas plantações. E aí, na Idade Média, ou não, durante toda a Idade Antiga, os gatos foram super valorizados, tanto no Egito como no Oriente Médio em geral. Valorizavam os gatos pelo serviço que eles prestavam com relação à questão de serem predadores de roedores e de pestes e pragas em geral. E aí, com a Inquisição depois, os gatos acabaram sendo tidos como animais do demônio ou de religiões pagãs, porque justamente antes eles eram dos egípcios, que tinham seus deuses específicos, os romanos e os gregos, que tinham os outros deuses que não eram conforme a religião cristã. E aí a Inquisição condenou os gatos e os gatos foram exterminados da Europa em geral, o que acabou proliferando o número de ratos e fazendo com que houvesse a peste bubônica, que matou 1/3 da humanidade e da população da época. Então é uma ironia essa discriminação com o gato em função de doença, porque o gato, inclusive, evitou que grandes pestes fossem proliferadas na história da humanidade. Mas, até por exemplo, a gente quando foi a Istambul, que é a Turquia, é um país que, pela influência islâmica, não se deixou levar pela Inquisição e que sempre valorizou os gatos e que não teve a população abatida pela peste bubônica. Claro, o gato tem essa questão da toxoplasmose, que é um tabu, que todo mundo fala muito, pelo contato com as fezes e por ser predador. A gente aqui em casa, por mais higiene que tenha, eles acabam tendo esse instinto de caça e sempre trazem, em épocas, quando conseguem, quando podem, um ratinho de presente para a mamãe, um passarinho de presente para a mamãe e tal. Mesmo com ração e com toda a possibilidade que tem de qualidade de vida. Então, em função do contato com a carne crua, as fezes deles podem transmitir a tal da toxoplasmose. A gente tem gato aqui há 8 anos, eu já testei 2 vezes, já fiz o teste, sou negativa para toxoplasmose. A gente tem, claro, higiene com relação à caixinha do gato, às fezes, ao tratamento que se dá,
à urina e aos dejetos deles, porque eles, claro, sempre vão utilizar a areia, a caixinha de areia, ou no jardim, a grama, a terra, o lugar em que eles estiverem. Porque eles enterram, né? Isso é nato e é instintivo do gato. Ele, desde que nasce, ele enterra as fezes, e a urina também ele faz em locais escondidos, e ele escolhe locais escondidos, para que o rato ou as demais presas não consigam sentir o odor ou perceber que eles estão por ali e eles tenham condições de atacar e de caçar efetivamente. Então, a gente sempre cuida na caixinha de areia ou nos lugares em que a gente tem no jardim, que eles fazem algum tipo de dejeto para não ter problema com relação à doença. Mas o gato continua sendo um dos vilões apontados na história. Realmente o ciclo é bastante complexo, o ciclo da toxoplasmose, e a gente tem o gato como hospedeiro intermediário. O bichinho vai ter que passar pelo gato para se tornar ativo e aí então poder infectar uma pessoa. Menos frequente, ela pode dar sintomas. E quais são esses sintomas? Caroços no pescoço, que são as ínguas, são os linfonodos, certo? Pode dar febre, pode dar dor no corpo, pode dar mal-estar e às vezes a gente vai atrás desses sintomas e acaba fazendo o diagnóstico. Mas normalmente são sintomas que passam desapercebidos. Então é extremamente importante que durante o pré-natal este exame é feito para que se verifique o contato ou não desta mãe com este agente, se for o caso, o tratamento desta mãe e a avaliação do recém-nascido após o nascimento, né? A investigação completa e seu devido tratamento. Então, às vezes, o alimento que vem da terra, mal lavado, e a gente come ele cru, alface, rúcula, radicchia, agrião, moranguinho, certo? Nós podemos estar comendo eles terra com cocô de gato e assim podemos estar adquirindo a toxoplasmose. Não tem vacina para toxoplasmose. Então, uma pergunta que às vezes as meninas vêm aqui, estou pensando em engravidar, gostaria de repente vacinar meu gato. Não existe vacina. E a única forma de nós sabermos se os gatos são positivos para toxo ou não, seria através da coleta de sangue e envio ao laboratório. Então vai ser feita uma pesquisa do anticorpo lá no gato, do antígeno lá no gato, e aí a gente descobre se esse gato é positivo ou não. Tá? Então só via laboratório, não tem nenhum outro sinal. O gato não vai manifestar sinal clínico. No caso de verminoses, o animal está apresentando uma diarreia, apresentando vômito, é interessante que leve ao veterinário para fazer uma consulta para ver se esse animal não está portando vermes. Vamos supor, a giardia é um caso muito sério, que com o exame parasitológico de fezes é diagnosticado. Verminose como toxocara, estrôngilos, enfim, outros vermes que também podem acometer o ser humano. É simplesmente diagnóstico com o exame parasitológico de fezes. Quando eu comecei, a gente desverminava a cada 6 a 8 meses, há 20 anos atrás. Hoje, a gente já está recomendando desverminações a cada 4. Né? E eu já tenho produtos, por exemplo, de aplicação mensal, que fazem o controle de determinadas verminoses permanentemente. São vermífugos associados a antipulgas, que quando o animal coloca aquela bisnaguinha aqui em cima, ele já está fazendo o controle também de uma série de parasitas gastrointestinais. As doenças de pele que mais acometem as pessoas, transmitidas por os animais domésticos, são as doenças através de pulgas e de carrapatos. Se é um bichinho bem cuidado, se é um bichinho vacinado, mantido em hábitos adequados de higiene, é muito raro que isso aconteça. Porém, se a pessoa que convive com esse bicho for uma pessoa alérgica, qualquer picada de pulga ou de carrapato vai ter um quadro extenso de pele. Então, o que era para ser uma coisa pequenininha pode se tornar um quadro extenso e muito feio de pele. E um bom dermatologista pode fazer o diagnóstico se é o prurigo, que é a doença causada por picadas de insetos, e a pessoa então tem que tratar não só o animal, mas tem que tratar a casa, já que a pulga e o carrapato, eles ficam alojados em tapetes, em sofás, em carpetes, enfim, tem que dedetizar a casa. Existem outras lesões de pele, como micoses, tá? Eu tenho uma série de fungos que são fungos transmissíveis para seres humanos e processos bacterianos que também podem pegar em gente, né? Processos provocados por estáfilo, por estrepto. E isso aqui, principalmente em pessoas que estão imunodeprimidas.
Então, se eu tenho na minha casa uma pessoa que fez um transplante, ou está fazendo uma químio, está tomando medicamentos que causam uma imunodepressão, tomando corticoide em função de determinada patologia, realmente nós temos que cuidar, porque essa pessoa vai se transformar num indivíduo que tem uma chance maior de adquirir esses processos. Outra doença causada por animais domésticos, através dos seus pelos doentes e da pele doente, são as micoses. Principalmente gatos e cachorros pequenos, os filhotes, eles podem transmitir fungos e esses fungos serem passados para os seus donos. As lesões, elas são lesões arredondadas, que coçam bastante, que geralmente se disseminam e que tem uma borda ativa, quer dizer, parece que é uma lesão de pele desenhada. Isso é extremamente contagioso do animal para a pessoa e também de pessoa para pessoa. Raiva, que talvez seja a zoonose mais conhecida, provocada por um vírus. Esse é o nosso desenho do vírus, um rabo do vírus. E ela realmente é uma doença complicada, de cunho social, que graças a Deus está praticamente erradicada no Brasil a nível de animais domésticos. Mas a gente não pode se esquecer que ela só está assim por causa das inúmeras campanhas de vacinação que foram feitas. Infelizmente, por acho que questões financeiras inclusive, as campanhas gratuitas foram praticamente abandonadas no Brasil. Então hoje nós estamos vivendo um ciclo onde ainda nós estamos com controle legal, mas como a gente sabe que eu tenho raiva dentro de animais silvestres como reservatório, então dentro dos animais, esses ratões de banhado, esses animais silvestres que a gente tem aqui na nossa área, morcego, então eu tenho lá um foco para vir acontecer caso de raiva de novo. Quando vai se dar um animalzinho para a criança, eu acho que ela tem que também servir de um aprendizado para a criança, né? Que ele é um animal de estimação, né? E o adulto tem que orientar a criança, ela também tem que participar dos cuidados, né? Porque isso vai ser um aprendizado para a vida dela, né? Das coisas que ela vai obtendo na vida, né? Então ela tem que participar dos cuidados, desde assim da higiene do cachorrinho, né? Do habitat do animal, da alimentação. Morinha, não voa, Morinha. Morinha! Mora! Ela é bem bobalhona, né? Se tu chegar e passar a mão, ela conquista qualquer um. É uma menina. Eu adoro cachorro, adoro gato, passarinho, já tive vários. Pra mim é um relaxamento. Eu vou tocar, brincar, apertar, sovar, né, como fala. E eles se entendem, brincam com a gente, estão tristes, vamos lá, faz carinho. Obrigada. É bem na paz. Bombom, vem! Luna! Aí ela vem com uma alegria. Vem! Pronto, fica. No momento em que a gente adquire um animal, seja que vocês resolveram, a pessoa escolheu, fez uma reunião família, não, nós vamos ter um bichinho. Ou seja, naquela situação inesperada, encontrei um bichinho na rua, perdido, fiquei com pena, meu filho chorou, esperneou e resolveu que tinha que levar para casa. Primeira providência, esse animal de preferência deveria ficar numa situação que a gente chama de incubação, de isolamento. Ele ficaria num lugar um pouco mais restrito da casa, para que não passe, se ele tiver alguma enfermidade, não contamine toda a casa, até o momento em que eu possa levar esse animal no veterinário, e aí sim eu vou iniciar um processo de prevenção do quê? De desverminação, de vacinação. Esse veterinário vai me dar uma olhada em pele, em ouvido, se houver necessidade vai fazer exames laboratoriais para fazer a pesquisa de alguma coisa que esteja incomodando, que esteja apontando como uma possível enfermidade que esse animal tenha, e aí sim, aí eu passo a deixar esse animal realmente conviver de uma forma mais ampla na residência. E eu tenho uma posição assim que os animais são bem-vindos no nosso meio, né? São seres vivos, a gente gosta muito deles, mas é importante na área da prevenção em que a gente saiba colocar cada coisa no seu lugar, né? Que os animais têm seu lugar no nosso convívio, né? Mas que eles têm que ser respeitados e tratados devido à sua espécie, né?
Nós não devemos humanizar exageradamente os animais, né? E nem tratar seres humanos de uma forma que nem os animais a gente trataria. Então, eu acho que esse ponto de partida é bem importante. Como as pessoas se aproximam também, né? Através dos cachorros, né? As crianças, né? Brincam, o cachorro de um, o cachorro do outro, os animais entre si. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma doença bastante comum e bem complicadinha aí que se chama parvovirose. Se você tem um filhotinho ou pretende ter um filhotinho, não deixa de assistir esse vídeo até o final. A parvovirose é uma doença que ocorre por causa de um vírus chamado parvovírus canino. Esse vírus, ele consegue ser transmitido para o seu cachorro de uma forma muito fácil, ou através do contato direto com as fezes contaminadas por esse vírus, ou através de objetos, às vezes até pelo ar ele pode ser contaminado. Então você pode, por exemplo, eu já falei isso outras vezes em alguns vídeos, vou deixar até o link aqui para vocês, de, por exemplo, sapato, né? Então você pisa lá fora na rua num cocô e acaba trazendo esse sapato com o cocô para dentro da sua casa, sem você muitas vezes perceber, e você acaba carregando uma série de problemas ali naquele cocô. E uma delas pode ser o vírus da parvovirose. Primeira coisa que eu gosto de deixar claro é que é muito mais comum você ver a parvovirose acontecendo em filhotes do que em animais adultos. Isso porque os adultos, eles já fizeram a sua imunidade, né? Já estão com a sua imunidade feita. E eles já conseguem, muitas vezes, se proteger dessas doenças de uma forma melhor. Mas é preciso dizer que a parvovirose ela é extremamente letal. O que é isso? Ela pode levar o seu animal a óbito. Então, não fiquem bobeando se você tiver um animal com parvovirose de, dá pra eu esperar, dá pra eu levar no veterinário daqui um tempo e tudo mais. Não dá pra ficar esperando pra levar no veterinário. Tem que pegar e levar, tá? Então, quais são os sintomas, né? O principal sintoma da parvovirose, que é o sintoma mais conhecido, são as diarreias com sangue. O vírus, ele acaba afetando vários órgãos no animal, né? Mas o principal órgão que ele afeta é o intestino do animal. Então, esse animal acaba não conseguindo absorver mais o líquido, ele acaba perdendo muito líquido pelas fezes e também perdendo sangue pelas fezes. E aí, o que acontece? Essa diarreia, ela é muito diarreia, é bem líquida e ela tem o sangue, né? E ela normalmente tem um cheiro muito forte. O veterinário, ele já sabe quando é uma parvovirose pelo cheiro, tá? Tem um cheiro muito característico. Então, isso é um dos principais sintomas. Você tá com um animalzinho com diarreia com sangue, não fica bobeando. Nem toda diarreia com sangue é parvovirose. Calma, não fiquem desesperados que nem sempre é parvovirose. Mas, de qualquer forma, ele tem que ser examinado pelo veterinário, porque mesmo não sendo uma parvovirose, podem ser outras coisas também que precisam de tratamento, tá bom? Outra coisa que o animalzinho tem é febre, né? Ele fica muito amuadinho, muito quietinho. Eles costumam também perder o apetite. E o animal, ele pode vir a óbito muito rápido, porque a parvovirose, ela é muito rápida, ela desenvolve muito rápido dentro do animal. Então, por isso que o tratamento deve ser feito logo, tá? Quando você, então, perceber que o animalzinho tá com a parvovirose, ou você suspeita que seja, leva no veterinário. O que o veterinário vai fazer? Ele vai fazer soro, ele vai fazer uma série de medicações, antibióticos, vai tentar aumentar a imunidade desse animalzinho. Ele vai ficar lá internadinho, provavelmente, alguns dias. E se tiver começado o tratamento logo no comecinho,
da doença, ele provavelmente vai se recuperar, vai voltar para casa e tudo bem, vida nova. Por isso que é tão importante que o tratamento seja feito rápido, tá? Senão, se você demorar demais, for um filhotinho muito bebezinho, muito pequenininho, você corre o risco de perder esse filhote, tá? Qual a forma de prevenir a parvovirose? A parvovirose é uma doença que pode ser prevenida, então, por favor, não deixem de prevenir. Como que se previne? Com as vacinas. As V10, V8, elas previnem a parvovirose. Se feitas direitinho, dentro do esquema de vacinação, vou deixar também um link aqui para vocês falando sobre as vacinações, um vídeo que eu falo sobre as vacinações. Se feitas direitinho dentro do esquema de vacinação, seu animal não vai pegar a parvovirose. E outra forma de prevenir é não deixando o seu animal em contato com outros animais antes das vacinações. Então ele deve estar com as vacinas em dia para poder passear, para poder entrar em contato com outros animais e tudo mais. E aí sim você pode ter certeza que dificilmente o seu filhote vai ter uma doença como essa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre sinomose. Essa doença que muitos cães acabam passando por esse problema, né? Tendo essa doença. E eu vou explicar o que é, como que a gente identifica normalmente que esse animalzinho tá com a doença e o que você deve fazer, inclusive, para prevenir a doença. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre sinomose, não deixa de assistir o vídeo até o final. Bom, eu tô com umas perguntinhas aqui, tá? Então eu vou ler essas perguntinhas que são perguntas mais comuns com relação à sinomose e aí eu vou respondendo elas para vocês, tá? A primeira pergunta que eu tenho aqui é o que é a sinomose, né? A sinomose ela é uma doença extremamente contagiosa, tá? Extremamente prejudicial para o animal e ela acomete cães, tá? Normalmente cães jovens, cães filhotes, mas também pode acontecer em cães adultos e até em cães idosos que não estiverem com as vacinações, com a imunidade pronta, né, para combater o vírus, tá? Ela é causada pelo vírus Paramyxoviridae. É um nome horroroso, mas é esse o nome do vírus que causa a sinomose. Como que ocorre a sinomose? Bom, a sinomose, ela ocorre de que forma? Um animal, normalmente é o animal filhote, como eu comentei, que é ele que normalmente tem a imunidade mais baixa, normalmente é ele que ainda não tá com o esquema de vacinação certinho e tal. Então, normalmente é esse o cãozinho, né, que vai ter a sinomose. Ele entra em contato com um animal que é portador da doença, ele está com a doença e ele está então manifestando ali os sintomas da doença, tá? Então ele pode pegar o vírus através de secreções, tá? Então através da secreção nasal, secreção ocular, diversas secreções, na verdade, se ele tiver contato, até saliva e tudo. Ele pode pegar o vírus através do ar, principalmente aqueles animais que são mantidos no mesmo ambiente, né, num ambiente fechado e tudo, então eles vão acabar pegando esse vírus pelo ar e também em contato com objetos contaminados pelo vírus. Então, caminha, tigelinha do animal, qualquer coisa que um utilizar e o outro utilizar também. Quais são os sintomas da sinomose? Bom, os sintomas da sinomose normalmente são vômito, diarreia, perda de apetite e esses sintomas acabam sendo parecidos. Quem já assistiu o nosso vídeo de parvovirose, vou deixar aqui para vocês, são muito semelhantes até, né, aos sintomas de parvo, embora parvo tenha suas particularidades também, o veterinário consegue, às vezes só de bater o olho, saber o que é parvo e o que é sinomose, mas a sinomose também acaba tendo coisas similares nesse sentido. Só que a sinomose, ela ainda tem um aumento da secreção, então normalmente o animal vai ter uma secreção nasal, uma tosse, vai ter uma secreção ocular, e conforme a doença vai avançando, ela vai avançando para
para problemas neurológicos, tá? Que esse é o grande problema da doença, tá? São os sintomas neurológicos. Como que é feito o diagnóstico? Bom, o diagnóstico é feito pelo médico veterinário, não saiam diagnosticando doenças, seja ela qual for, sozinhos, com Google, com YouTube, com qualquer coisa, tá? Não saiam diagnosticando nada. Levem no veterinário e deixe que ele faça os exames necessários, tá? Se ele tiver que fazer exames físicos, exames laboratoriais, é ele que vai fazer todos os exames para fechar se a doença é mesmo sinomose ou, de repente, alguma outra doença. A sinomose, ela pode ficar no ambiente? Pode. A sinomose, ela pode ficar no ambiente, nesses objetos. Embora seja um vírus relativamente sensível até por exemplo, luz solar e tudo mais, ela pode sim se manter no ambiente por até 3 meses, tá? Como que eu devo tratar a sinomose? Bom, a sinomose, ela é tratada, logicamente, com o médico veterinário, né? Ele vai, então, diagnosticando que é sinomose, ele vai tratar os sintomas da sinomose e ele vai tentar aumentar a imunidade do animal, tá? Então, através aí de soros, de antibióticos, de uma série de coisas, ele vai tentar, então, ir controlando os sintomas e aumentando a imunidade do animal. Tem chances de cura? Sim, tem chances de cura. Quanto antes você levar no veterinário, melhor, tá? Se você demorar muito tempo para levar no veterinário, a sinomose ela é bem rápida, tá? Então, ela passa dos estágios iniciais, desses sintomas iniciais de vômito, diarreia, rapidamente para os sintomas neurológicos. Então, se você notou que seu filhote tá com vômito, tá com diarreia, não fica bobeando, tá? Porque não é legal, mesmo que não seja uma sinomose, mesmo que não seja uma parvovirose, não é legal um filhote com vômito e diarreia, tá bom? Então, corre com ele pro veterinário para ele ver o que aquele animalzinho tem e ele entre rapidamente aí com os tratamentos corretos. Existe prevenção da sinomose? Sim, existe a prevenção da sinomose. A prevenção da sinomose é a vacinação. Então, aqui a gente responde muito perguntas de seguidores, assim, eu vacinei o meu cachorro, eu levei numa casa de ração e lá deram a vacina. Gente, muito cuidado com essas vacinações, tá? Você aplicando, vacinação que você consegue comprar, vacinação que o dono da casa de ração dá, e nem veterinário muitas vezes é. Então, assim, cuidado, porque essas vacinações que vocês estão fazendo, elas podem não estar protegendo o seu animal, tá? A única vacinação que dá para confiar é a vacinação feita pelo médico veterinário. Então, se você quer realmente não ter dor de cabeça, não ficar tendo internação, não ficar tendo despesas muito mais altas do que uma despesa com vacinação, leve no veterinário e deixe ele fazer a vacinação da forma correta. Que aí sim você vai estar prevenindo as doenças e vai estar seguro com relação às vacinas que você deu. A sinomose, ela pode matar? Sim, a sinomose pode matar, tá? Ela é uma doença realmente com uma mortalidade alta e quando ela não mata, ela pode deixar o animal com muitas sequelas neurológicas. Então, às vezes, um animal que não consegue mais caminhar, que tem tremores, que tem tiques. Tem vezes, inclusive, que o animal não morre da sinomose, mas ele fica com sintomas neurológicos tão severos que o próprio veterinário indica a eutanásia, porque a qualidade de vida que esse animal vai ter vai ser muito ruim, tá? Então, é isso que eu falei. Quanto antes vocês levarem para o tratamento, melhor. Aliás, prevenir é melhor até do que levar para o tratamento. Mas se caso acontecer do seu animalzinho pegar, corre o mais rápido possível com ele para o veterinário. Depois que o animal teve a sinomose, deve se vacinar? Bom, o que acontece?
Depois que o animal teve a sinomose, ele vai ter anticorpos contra essa doença, tá? Mas eu, em particular, vacinaria ainda assim o seu animal, porque se ele pegou sinomose, é porque ele não estava vacinado corretamente. Então, se ele não estava vacinado corretamente, ele pode pegar qualquer outra doença que a vacina previne. Então, a vacina V8, V10, hoje em dia tem V12, essas vacinas, elas previnem uma série de doenças, né? E não só a sinomose. Então, se ele tá pegando sinomose, com certeza ele tem chances de pegar outra doença, tá? Então, o que normalmente é a forma que eu faço, mas sempre, lógico, segue a conduta do seu veterinário. Eu espero o animal se curar, né? Então, tendo certeza de que ele está curado da doença, aí sim entraria com as vacinas para a prevenção, principalmente das demais doenças. Tive um cão que morreu de sinomose. Posso ter outro cão? Pode. A única coisa que você deve respeitar, o que eu já falei anteriormente, que é a questão da higienização do ambiente, do descarte dos objetos. E como eu comentei, o vírus pode durar até 3 meses. Então tem veterinário que fala para você esperar pelo menos aí uns 3 meses para ter um outro animalzinho, né, um outro cão em casa. Então, se você quer ter segurança total, né, de que o seu próximo animalzinho não vai pegar a sinomose da sua própria casa, faça todas essas coisas. Elimine os objetos, limpe bem a sua casa, espere aí um tempo e depois você pode adquirir aí mais um animal. Bom, eu tô com algumas perguntinhas aqui que são bastante frequentes com relação à vermifugação e eu vou tentar responder todas elas de uma forma bem didática. Não vou me aprofundar em termos muito técnicos para não ficar uma coisa difícil. Vou tentar ser o mais didática possível, tá bom? A primeira pergunta que eu tenho aqui é: o que é vermifugação? Bom, vermifugação é você dar uma medicação para o animal para ele eliminar algum verme, tá? Pode ser para ele eliminar algum verme específico, pode ser para ele eliminar vários tipos de vermes, tá? Tem medicações específicas, tem medicações que podem atingir vários vermes, né? Então, vermifugação é isso, é a gente tentar fazer com que esse verme que esteja no animalzinho seja eliminado, tá bom? Como que os animais adquirem os vermes? Bem interessante essa pergunta. Na verdade, os animais, eles podem adquirir vermes de um monte de maneiras. Tem um monte de formas dos animais adquirirem vermes, tá? O que é o mais comum? O mais comum é aquele animalzinho que tá infectado, né, que tá com verme, e aí ele vai lá na rua, faz o cocôzinho dele, deixa lá no cocôzinho dele um monte de ovos, larvas, vermes adultos, um monte de coisa ali no cocôzinho dele, passa um cachorro sadio, entra em contato com essas fezes e acaba adquirindo esses vermes. O animalzinho às vezes está numa fase de filhote, muito oral, ele vai lá, come o cocô que ele encontra ali, né, de outro cachorro, às vezes até o mesmo dele mesmo, ou dos filhotinhos da ninhada, né, tanto faz, e aí ele acaba ingerindo aquelas fezes contaminadas com ovos, larvas, né, depende aí da fase que tiver o verme, ele acaba ingerindo e acaba adquirindo então esse verme. Uma outra forma também do animalzinho adquirir os vermes é ele ingerir o hospedeiro intermediário. Veja só, o que é um hospedeiro intermediário? O hospedeiro intermediário é aquele hospedeiro onde ele serve de passagem para alguma fase do verme, tá? Então às vezes ele vai desenvolver dentro desse hospedeiro e aí depois ele vai esperar até o momento onde ele vai estar no hospedeiro definitivo, tá? Então ele às vezes passa por um outro animalzinho e aí nessa que ele passa por esse outro animalzinho que acaba acontecendo de fato a contaminação. Por exemplo, a pulga.
tá? Então a pulga, ela é um hospedeiro intermediário de um tipo de verme. E aí o que acontece? O verme vai até essa pulga, fica por ali. Na hora que o animalzinho tá lá se coçando, não sei se vocês já repararam, cachorro é muito comum da gente ver fazendo isso, que eles mastigam assim com os dentinhos, né? Quando tá coçando, quando eles sentem a pulga andando e tudo mais. Numa dessa, o que ele faz? Engole a pulga, tá? E aí ele engole a pulga e o verme que estava dentro da pulga se desenvolve dentro do cachorro. Então isso também é um formato bastante comum, parece que não, mas é bastante comum do seu cachorrinho ou do seu gato pegar aí os vermes. Uma outra forma que seu animalzinho tem também então de adquirir alguns tipos de vermes é através da pele saudável mesmo. Tem alguns tipos de verminoses que conseguem em algumas fases, né, por exemplo na fase de larva, penetrar na pele e atingir então a musculatura e tudo do animal, tá? Então pode também acontecer dele ter contato pela pele com esse tipo de verme, são vários tipos de vermes que existem, tá? E aí alguns têm essa forma de penetração pela pele. E tem duas formas que são muito corriqueiras e é muito comum quando a gente adquire um filhotinho dele já vinha ali premiado com verme, né? E aí a pessoa fala, nossa, mas ele acabou de sair da mãe, tava lá mamando na mãe e acabou de chegar na minha casa, ele já tá lotado de verme, como assim, né? É porque os vermes também podem passar da mãe pro filhote. Então, se a mãe está com verme, ela pode passar tanto pelo útero, tá? Ou pela amamentação. Ela consegue passar, né? O verme acaba ultrapassando a placenta ou indo até as glândulas mamárias e aí com isso os filhotinhos acabam ficando aí cheios de verme. Então é por isso que muitas vezes a gente tá ali com um filhotinho que acabou de nascer, mas ele já vem com verme, tá? E uma coisa que eu acho que é bastante importante dizer é que muita gente fala assim, ah, mas o meu cachorro ou o meu gato, ele nunca sai pra rua, eu não tenho nem que me preocupar com verminose, porque ele não tem contato com outros animais, ele não sai pra rua, então tá tudo certo. Mas a gente também pode trazer várias formas, né, do verme no nosso sapato. Então, muitas vezes você saiu, né, na rua, pisou ali num cocô, por exemplo, nem percebeu, porque às vezes nem tava ali tanta coisa ali do cocô, você ficou ali um pouquinho no seu sapato, e você traz essa forma aí de verme, né, seja lá ovo, larva ou adulto, para sua casa, e acaba que às vezes o seu gatinho ou o seu cachorro acaba desenvolvendo também a verminose e, né, como assim que se ele não sai de casa? Isso pode acontecer também. E aí eu tenho mais uma pergunta aqui. Quais os malefícios para os filhotes? Na verdade, eu vou falar não só de filhotes aqui, mas os malefícios para os adultos. Os filhotes é um pouco pior, porque ele ainda tá com a imunidade delezinha mais ou menos ali, né? Tá ainda fazendo a imunidade, né? Então, é mais comum a gente ver a verminose nos filhotes, muito embora os adultos também possam ter, tá? Então, quais são os malefícios? Quer dizer, o que pode fazer de mal, né, para o seu animalzinho? Bom, a gente pode ver uma simples diarreia, né? O animalzinho tendo uma simples diarreia, como a gente pode ter casos bem mais graves. Então, o animalzinho pode ter uma obstrução intestinal, a gente pode ter anemia. Uma anemia muito severa pode levar o seu animalzinho a óbito, tá? Então, a verminose pode sim levar o animal a óbito, principalmente se ele tiver com muita verminose, com muito verme, ele for muito filhotinho e ele já tiver muito tempo naquela situação. Como eu sei que meu animal está com verme? Bom, além de você poder ver, né, muitas vezes o verme, quando ele está na fase adulta, principalmente esses vermes que são uma minhoquinha branca, né, você consegue visualizar, você olha o cocô e você vai ver que tem verme ali, né, eles até se mexem, é uma coisa terrível muitas vezes. Então você consegue visualizar. Agora, se você não consegue visualizar, porque às vezes não é esse tipo de verme, é outro, ou às vezes não está liberando ainda ele no formato adulto, só está ainda em outros formatos que
você não consegue visualizar assim a olho nu. Então, como que você vai saber, né? Normalmente você vai ver um animalzinho mais quietinho, né? Ele não tem toda essa energia. O pelo desse animalzinho normalmente nem é brilhante, ele é mais opaco. A gente vê um abdômen muito distendido, é muito comum aquele filhote com aquele barrigão assim, muito grande, é muito característico de verminose. A gente também vê emagrecimento desse animal, tá? Então aquele animal que às vezes ele tem um barrigão enorme, mas ele é super magrinho no restante. Quando já tá num estágio muito grande, até a mucosa do animalzinho fica branca, tá? Fica pálida. Mas quem vai fazer o diagnóstico certinho é o médico veterinário. Isso são alguns sinais que você já pode ficar aí em alerta, tá? Mas quem vai fazer o diagnóstico correto e certinho é o veterinário. Ele vai fazer todos os exames clínicos e muitas vezes vai pedir algum exame laboratorial, tá? Para ver se ele tá realmente com uma anemia, para ver se consegue encontrar nas fezes essa verminose, então pode ser pedido um exame de fezes, tá? Então é ele que vai realmente fazer o diagnóstico correto. O exame de fezes pode dar falso negativo? Pode. Muitas vezes o cachorrinho faz ali o cocôzinho e você leva aquele cocô e às vezes o veterinário, né, que estiver examinando ali, ele não encontra nenhum ovo, nada que dê, né, a certeza de que ele está com aquela verminose. Mas as características clínicas vão fazer com que ele tenha essa certeza de que ele tem a verminose, tá? Então sempre tem as duas coisas em conjunto, não é porque deu um negativo no exame que ele não está com verminose. Esses vermes podem atingir as pessoas? Sim. A gente chama de zoonoses, quando a gente tem alguma doença que está no animal e que pode atingir nós seres humanos, tá? Então pode sim, tá? Pode atingir nós adultos, crianças, tá? Então tem que tomar bastante cuidado para você, né, não ter aí problema ou com seu filho ou você mesmo, né, de verme que de repente pegou aí do cachorrinho que chegou em casa. Sempre que eu adquirir um filhote, mesmo sem os sintomas, eu devo vermifugá-lo? Eu sempre vermifugo um filhote, sempre. Eu não sei a procedência, eu não sei como que a mãe tava, né? Não sei se a mãe tava sendo feito a vermifugação, eu não sei que contato que esse animal teve com outros animais, muitas vezes ele tava numa chácara, num sítio, a gente não sabe muitas vezes todo o histórico, então, por definição, eu sempre faço vermifugação de filhote. Então, vermifugo primeiro, para depois fazer a vacinação, tá? Quem já assistiu o meu vídeo de vacinação, vou deixar aqui para vocês um link, né, para vocês assistirem também. Eu falo sempre disso. Primeiro faz a vermifugação para depois fazer a vacinação. E qual é o tratamento para a verminose? Então, o tratamento é feito com medicação, tá? Com uma medicação que pode ser oral, existem algumas até tópicas, mas o mais comum são orais. E você faz o comprimido ou líquido para o animalzinho. Tem algumas medicações que é dose única, tem algumas que você faz agora e repete daqui 15 dias. Aí vai da conduta do seu veterinário, o que ele prefere, tá? Eu utilizo muito esse da Agener, tá? Eu gosto bastante desse vermífugo, mas quem vai indicar o vermífugo correto é o seu médico veterinário sempre, tá bom? E no caso de filhotes, é muito comum ser feito nas 2 semanas de vida, nas 2 primeiras semanas de vida, depois repetir com 4 semanas de vida e depois repetir com 8 semanas de vida. É muito comum fazer essas repetições assim no mesmo mês, realmente para ter certeza aí de que está eliminando todos os vermes em todas as formas, em todas as fases dele, tá? Então é muito comum fazer em filhotes esse formatinho aí de 2 semanas, 4 e 8, tá? E depois pode repetir nos outros meses isso também, tá? Mas depois, quando ele já está adulto, ou é uma dose única, como eu comentei, ou uma dose e depois
Então, voltando, uma dose e depois de 15 dias repete, tá bom? Existe risco no tratamento da verminose? Olha, existe, tá? Eu não vou falar que não exista, também não vou falar que é super comum de acontecer, não fiquem desesperados, não vou dar o vermífugo porque é perigoso e tal. Não, fiquem tranquilos. O que muitas vezes pode acontecer é quando o animalzinho tá com muita verminose, aquele filhotinho que já tá assim, dominado pelo verme, de tanta verminose que tem. E aí você dá o vermífugo e esses vermes, eles morrem, né? E aí eles se desgrudam ali do intestino, né? Você imagina um monte de macarrão ali. E aí ele faz aquela obstrução intestinal que eu comentei com vocês. Então isso pode acontecer e aí é bem complicado, pode dar algumas complicações. E a minha última pergunta é sobre prevenção, como prevenir os vermes, né? Na verdade, a melhor forma de prevenir, eu sempre falo, né? Primeira coisa, não ficar deixando cocô de cachorro no meio da rua. Eu sou assim, aquele levanta a bandeira, assim, do que não se deve fazer. E eu acho isso uma prática super horrível, que ainda muitas pessoas fazem, né? De ficar deixando cocô, porque acha que não tem problema. E é nessa que você acaba liberando aí as verminoses e contaminando pessoas, contaminando cachorros, contaminando tudo, tá? Então, deve-se sempre recolher as fezes dos animais. Tomar cuidado então aí com seus sapatos, de repente chega em casa, tira o sapato, né? Pra também não correr muito risco. As vermifugações sendo feitas com uma certa periodicidade também é interessante. Eu gosto de fazer uma vez por ano, mas tem gente que faz 2 vezes por ano, tem gente que faz a cada 3 meses, 4 meses, tá? E vai muito realmente da conduta do veterinário também, tá? A administração de medicamentos deve ser realizada com eficiência, segurança e responsabilidade, a fim de que sejam alcançados os objetivos da terapêutica implementada. As drogas podem ser, em sua maioria, administradas por uma variedade de vias, e a escolha da melhor via deve ser feita tendo em vista a resposta e ação desejada, a rapidez dessa ação, a natureza do medicamento e a finalidade terapêutica. Normalmente utilizada para obtenção de efeitos terapêuticos e não sistêmicos, na via oftálmica ou conjuntival são aplicados medicamentos líquidos na forma de gotas ou pomadas oftálmicas. A grande vantagem dessa via é que minimiza a ocorrência de efeitos adversos, mas pode causar irritação local e a absorção é pobre e errática. A via oral é considerada a mais conveniente para administrar o medicamento. Sua finalidade é conduzir o medicamento ao estômago e intestino para aí ser absorvido e levado por via sanguínea aos tecidos susceptíveis. A administração oral é contraindicada em pacientes inconscientes, com náuseas ou vômito, bem como naqueles incapazes de engolir. Podem ser em pílulas, drágeas, comprimidos, cápsulas, soluções, suspensões, xaropes, pastilhas, pérolas e géis. As vantagens dessa via são facilidade de administração, menor probabilidade de efeitos adversos, não precisam ser estéreis, indolor e não necessita equipamentos e materiais. Porém, como desvantagens, a variação da taxa de absorção, sofre efeito de primeira passagem, pode ter ação irritante na mucosa, inativação do medicamento pelo suco digestório e sofrer destruição gástrica. Na via intradérmica, a aplicação é feita rente à pele, entre a derme e a epiderme. A agulha não chega a camadas profundas e a melhor angulação para uma aplicação mais precisa é de 15 graus. É usada para fins de diagnósticos e em testes alérgicos. Podem ser injetáveis, em cremes, pomadas ou patches. O acesso nessa via é bastante fácil, mesmo assim, é muito restrita, somente usada para pequenos volumes.
Na via subcutânea, a aplicação é feita na hipoderme. A inclinação ideal da agulha é de 45 graus. É preferível quando se necessita que o medicamento seja absorvido de forma lenta e contínua. A absorção é constante para soluções injetáveis e lenta para suspensões e pellets. Nessa via, é possível fazer a administração de grandes volumes e ter o controle da velocidade de absorção. No entanto, é dolorosa e pode causar necrose quando mal administrado. A administração intravenosa é efetuada introduzindo o medicamento diretamente na veia, na corrente sanguínea. Por esta via, se administram na maioria das vezes preparações aquosas, soluções e suspensões injetáveis. A grande vantagem da intravenosa é o efeito rápido, além de se poder administrar grandes volumes, substâncias irritantes e ter o controle da dose. As desvantagens seriam risco de causar embolia e flebite se mal administrado, infecções por contaminação, a necessidade de aparelhagem e é imprópria para substâncias oleosas e insolúveis. A administração medicamentosa implica conhecimentos específicos da droga utilizada e de sua via de aplicação, pois a escolha certamente implicará nos efeitos. Por isso, saber qual via de administração utilizar em cada paciente proporciona um melhor e mais eficiente resultado do medicamento.